Muito bem, queridos, esse é o nosso vídeo acerca da história da Igreja de Nova Vida. E esse que você está vendo aqui em cima é Walter Robert Macallister, conhecido no Brasil como Bispo Roberto Macallister, fundador da Igreja de Nova Vida. Ele nasce em 13 de agosto de 1930 em Ontário, Canadá. Ele, no final da sua adolescência, da sua juventude, início da sua vida adulta, ele vai cursar a Pentecostal Bible College, uma escola de Bíblia pentecostal, um seminário pentecostal. E ele vai ser missionário nas Filipinas, em Taiwan, Hong Kong, Paris e aqui no Brasil, mais especificadamente na cidade do Rio de Janeiro, e vai ser o fundador da Igreja de Nova Vida. Antes de entrarmos na história, eu queria te convidar a, antes de tudo, se inscrever no canal, assinar o sininho com as notificações, dar o seu joinha e compartilhar esse conteúdo. Nós vamos fazer no vídeo de hoje um panorama, um sobrevoo sobre a história. Não tem como falarmos tudo da vida do Bispo Roberto, da história da Igreja de Nova Vida, até porque ficaríamos aqui mais de uma semana falando acerca de tudo. E o que eu uso como base para esse vídeo são as nossas referências bibliográficas. É o livro comemorativo de 60 anos da Igreja de Nova Vida, escrito pelo bispo Tito Oscar. E vamos seguir esse sumário com o desenvolvimento, o nascimento da Igreja de Nova Vida, a igreja que começa na rádio, das praças para um teatro provisório na ABI, onde começa a Cruzada de Nova Vida, na Associação Brasileira de Imprensa, a abertura das igrejas e a característica da Igreja de Nova Vida. E, por fim, uma breve conclusão. Então, as referências bibliográficas, conforme eu falei, o livro de 60 anos da Igreja de Nova Vida, escrito pelo bispo Tito Oscar, e vou citar no decorrer do vídeo algumas outras referências bibliográficas do próprio filho do bispo Roberto Macallister, o bispo Walter Macallister, que ele faz algumas observações e que eu acho pertinente citar também nesse vídeo. Então, como tudo começou? Em 1956, Robert Macallister foi ser missionário na França. Ao retornar para Charlotte, na Carolina do Norte, nos Estados Unidos, continuou com as missões e pregou algumas vezes na igreja dos seus pais, onde o seu pai era pastor. Acostumado a realizar cruzadas pelo mundo inteiro, o então pastor Roberto foi convidado pelo pastor Harold Williams a participar de uma campanha evangelística no Maracanãzinho em 1958, na cidade do Rio de Janeiro. Ele só havia estado no Brasil em lua de mel, mas agora ele vem para fazer uma campanha evangelística. E quando a campanha terminasse, ele iria continuar a correr o mundo por meio das campanhas evangelísticas, das missões mundiais, para levar a palavra de Deus. Mas foi nesse lugar, no Maracanãzinho, no Rio de Janeiro, que o pastor Roberto ele ouviu a voz de Deus. Este é o lugar para o qual eu o chamei para pregar a minha palavra. E aí ele ouve a direção de Deus, e o bispo Tito Oscar vai relatar no livro de 60 anos da Igreja de Nova Vida que era simplesmente a voz de Deus mudando a rota, que não foi mudada como um simples vento, como o vento de um navegador, que um navegador, um veleiro experimenta, e sim aquele que é poderoso e mais poderoso do que qualquer furacão, que é o vento do Espírito Santo. E em João, capítulo 3, verso 8, diz assim: o vento sopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vens, para onde vais. E assim é aquele que é nascido do Espírito, do Espírito. E então, o pastor Roberto, ele decide ouvir a voz de Deus e decide agir em conformidade ao seu chamado, agora para o Brasil, para a cidade do Rio de Janeiro. Ao final da campanha, ele teve que voltar correndo para Charlotte, pois a sua filha mais nova já tinha acabado de nascer. E decidido a cumprir o chamado de Deus,
Poucos meses depois, cerca de 6 meses, em 1959, o pastor Roberto veio morar no Brasil, acompanhado da sua esposa Glória e dos seus filhos, Walter McAllister, na época com 2 anos e meio ainda, e Ethan Han, a bebê recém-nascida de apenas 6 meses. Primeiro ele vai para São Paulo, mas ele não obtém muito êxito. As portas em São Paulo continuam fechadas e ele e o pastor Harold Williams, eles são presos em São Paulo, acusados de curandeirismo por pregar a cura divina, a cura pela fé. Então ele vê que em São Paulo não dá muito certo, mas era a mão de Deus guiando o bispo Roberto para o seu chamado no Rio de Janeiro. Então ele vem para a cidade o bairro de Santa Teresa, e é onde tudo vai começar. Chegando na cidade, ele foi pregar na Assembleia de Deus de São Cristóvão e dali as portas começaram a ser abertas para aquele jovem pregador canadense em terras cariocas. E aí a gente tem a foto dele no auditório da Associação Brasileira de Imprensa, levando a palavra, ministrando aos corações dos fiéis, pessoas sendo curadas e agradecendo ao pastor Roberto. Deus se movia por meio da vida desse homem, porque Deus nunca fica sem voz na história. Deus levanta homens e mulheres para anunciar de maneira corajosa a sua palavra, como um Deus que não somente salva, mas um Deus que salva, cura e liberta, um Deus de poder, um Deus que mostra poder, milagres e, sobretudo, muda a natureza do homem. É através das pregações do bispo Roberto, o povo carioca, o Brasil é impactado. E como tudo começou, começou na rádio. A Igreja de Nova Vida nasceu de um programa de rádio, A Voz de Nova Vida, que foi transmitido pela primeira vez em 1º de agosto de 1960, às 6h30 da manhã, através da Rádio Copacabana, com o tema É Tempo de Ouvir uma Mensagem de Nova Vida. E foi assim que começou a primeira transmissão no início da igreja de Nova Vida. Foi através desse programa que o missionário Roberto implantaria posteriormente a igreja, saindo da rádio, indo para a Cruzada de Nova Vida e posteriormente a Igreja de Nova Vida. Como seu desafio era falar na rádio, não porque ele tivesse algum problema de fala, mas porque ele era canadense, ele falava inglês, ele não era instruído no português. Então ele vai se dedicar num curso intensivo de língua portuguesa durante 8 horas diárias por cerca de 3 meses. Mas ainda assim, somente para ele fazer uma locução de 15 minutos. Ainda assim, ele vai escrever aquilo que ele vai falar e até mesmo as suas orações. Tudo tinha que ser escrito, até a oração. Mas tudo, mesmo escrito, era lido e ministrado com muita unção de Deus. Segundo fala o pastor Valmir Cohen, que trabalhou com o bispo nos programas de rádio e por vários anos. A gravação dos primeiros programas foi realizada na casa do próprio pastor Roberto, tendo como estúdio o seu quarto, com cobertores nas janelas ali para abafar o ruído externo. O grande impacto causado pelas mensagens de salvação do bispo Roberto levou ele a fazer 2 programas. Um às 6h30 da manhã e outro às 18h30. Eram programas diários. Em 1963, ele sentiu a necessidade de alcançar não somente a cidade do Rio, mas todo o Brasil. E alcançar com o evangelho, com a palavra de Deus. E com isso transferiu o programa para a Rádio Mairinque Veiga, às 8h10 da manhã. Depois foi a Rádio Guanabara que também veiculou o programa. Entretanto, ainda havia certa dificuldade do programa em conciliar com a mensagem evangelística com as mensagens de outras religiões, especialmente transmissões de mensagens espíritas que ocorriam na rádio. Foi então que nasceu o desejo de ter uma emissora própria, o que foi efetivado com a compra da Rádio Relógio, que foi comprada pela igreja em 1967, então de propriedade do famoso locutor César Ladeira. Entretanto, havia muitas limitações ainda para se pregar o evangelho, pois havia um contrato com o Observatório Nacional para transmitir
a hora oficial do Brasil. E essa hora ela era transmitida de minuto a minuto. A locutora Iris Gutierrez anunciava a hora certa com o minuto do momento. Desse modo, a rádio não poderia transmitir programas de música, nem poderia transmitir os cultos, porque a cada minuto ele só tinha uma janela de 50 segundos, nos 10 segundos finais de um minuto, teria que entrar a locutora falando a hora nacional, a hora de Brasília. Então, mesmo assim, o negócio foi fechado e a cada hora, aos 30 minutos, era transmitido o programa Café Espiritual, sempre com uma interrupção, várias interrupções para falar da hora oficial de Brasília. Apresentado esse programa Café Espiritual pelo pastor McAllister aos domingos, entre as 7 e as 23 horas. E também começou, depois que o contrato se encerrou, a transmissão dos cultos da Igreja de Nova Vida. Para efetivar essa compra, o pastor Roberto ele viaja para os Estados Unidos, ele vai buscar recursos lá, além dos dízimos e das ofertas que ele recebia aqui como forma de financiar essa compra. Depois de pregar em uma das rádios dos seus amigos pastores lá nos Estados Unidos, ele fez um apelo falando sobre a oportunidade de comprar uma rádio, de, por meio dessa rádio, pregar o evangelho no Brasil. E até então, nenhuma igreja evangélica aqui no Brasil tinha um veículo de comunicação, exceto a Igreja Católica. Depois de um programa, uma senhora americana lá, ele pregando na rádio sobre a necessidade de comprar a rádio aqui no Brasil, ele pregando lá na rádio, uma senhora americana ligou pedindo para que o bispo, até então o pastor McAllister, a visitasse, que ela queria fazer uma doação. Ele chega lá, uma senhora muito humilde, dá para ele uma sacola com $10.000, mas ele entendeu que naquele momento Deus estava na jogada. Ele entendeu que o propósito era de Deus. E aquelas economias era daquela senhora durante anos. E ela voluntariamente entrega aquelas economias, $10.000, na mão do pastor Roberto para que ele pudesse comprar a rádio. Era o sinal de Deus para a aquisição da Rádio Relógio. A partir daí, a Igreja de Nova Vida começou a produzir mais programas, como o Café Espiritual. A Rádio Relógio foi mais um dos grandes milagres de Deus. Depois de muitas lutas, o contrato o contrato foi assinado e as duplicatas emitidas, ela contribuiu muito para o crescimento da Igreja de Nova Vida. Conforme relata o bispo Tito Oscar, a venda da Rádio Relógio foi como se rasgasse página da história de Nova Vida. E frases que se eternizaram por meio desse programa Café Espiritual era: que Deus te abençoe rica e abundantemente. É chegada a hora da oração. Porque assim como temos hoje o YouTube, as nossas redes sociais que nos dão informações e entretenimento, na época era o rádio. E as pessoas todas praticamente eram o meio de comunicação mais democrático, todo mundo tinha acesso. Então se popularizou a mensagem do evangelho transmitida por meio da vida do pastor Roberto McAllister. Principalmente as suas frases que marcavam: que Deus te abençoe rica e abundantemente. É chegada a hora da oração. Caiu na boca do povo, viralizou. A audiência ela foi crescendo e no primeiro ano de programa já recebeu 12.000 cartas enfatizando cura de enfermidades nas transmissões. Com isso, o pastor Roberto sentiu a necessidade de passar aos ouvintes a base bíblica das suas declarações e que pessoas estavam sendo curadas. Naquele momento surgia o seu primeiro livro, Perguntas e Respostas sobre Cura Divina, que era dado a quem escrevia o programa. Logo, o livro já se esgotou no primeiro mês do seu lançamento. Milhares de pessoas falavam sobre as pregações e as suas vidas eram transformadas pela palavra de Deus nos programas da rádio. Muitos procuravam a rádio para buscar orientação espiritual, até que o pastor
Roberto Macalester se viu na necessidade de alugar um escritório no edifício central na Avenida Rio Branco, número 156, no centro do Rio, que é esse auditório aqui, ó. Auditório não, que é esse prédio aqui no 10º andar. Mas o fluxo de pessoas era tão grande que não dava mais para ficar só na rádio e em escritórios. Um desejo começou a invadir o coração dos missionários, do missionário canadense, do pastor Roberto Macalester. Reuniu os ouvintes num só lugar para falar das boas novas do Evangelho, para falar de Cristo. E aí o poder de Deus no programa de rádio era tão grande que houve a necessidade de ter um local para as reuniões. Para saber a respeito de quantas pessoas ouviam o rádio, eles se reuniram em um culto que foi realizado aqui, ó, na Praça Sans Pena, no bairro da Tijuca, no Rio de Janeiro. O encontro foi conhecido como o primeiro culto de Nova Vida, um encontro ao ar livre, onde o pastor Roberto pôde trazer aquilo que ele pregava na rádio agora para o público, de maneira presencial. Depois agendou uma reunião ao ar livre em um coreto no Jardim do Meia, encontrando uma grande multidão ali no Meia. Teve uma grande experiência ao começar a orar. Em seu limitado português, ele ainda lia os seus rascunhos, os seus esboços, mas mesmo assim a unção de Deus era tão grande, tão poderosa na vida desse homem, que mesmo ele lendo, pessoas eram curadas. Uma mulher que era cega, ela passou a enxergar. Vários outros milagres aconteceram naquele local. Se iniciava fora da rádio, oficialmente, a Cruzada de Nova Vida. Das praças, o pastor Roberto sentiu a necessidade de ter um local, ainda que fosse um templo provisório para a Cruzada de Nova Vida. Após tal encontro em praça pública, o bispo decidiu alugar um espaço para que se reunisse semanalmente, e assim aconteceu no auditório da ABI, Associação Brasileira de Imprensa. Esse prédio que eu botei aqui, ó, no 9º andar do edifício da ABI. Na rua Araújo, Porto Alegre, número 71, no centro do Rio. No dia 14 de maio de 1961, então Dia das Mães, foi iniciado o primeiro culto em um salão específico, em um local fixo, em um horário até atípico, mas houve um culto num local fechado, numa estrutura melhor do que numa praça pública. O auditório estava lotado. A ordem do culto foi a mesma de sempre. Louvor, oferta e mensagem, além das orações e dos testemunhos. O convite para seguir a Jesus Cristo foi aceito por dezenas e dezenas de pessoas. As pessoas ficavam em pé, anunciando que Jesus, ele era o Senhor, o Salvador, além de curas, milagres, prodígios e maravilhas. A presença de Deus era tangível, era real, ainda que de forma provisória, no auditório da ABI. Da Cruzada para a Igreja. O auditório da ABI ainda era Cruzada de Nova Vida. Depois, o fato de ser um auditório trazia algumas dificuldades ainda, mas todas eram bem resolvidas. Todas essas dificuldades eram bem resolvidas. Quando havia batismo nas águas, um tanque de madeira era montado na plataforma que servia de púlpito para as pessoas serem batizadas. A dona Elza, falecida esposa do bispo Jocelino, ela falava o seguinte: era um trabalho muito árduo, muito difícil. Tinha que encher de água, depois tinha que esvaziar e desmontar aquele batistério. O pastor Roberto não tinha a intenção de ficar ali definitivamente, muito menos de ficar definitivamente no Brasil. Seria como nas Filipinas, em Hong Kong ou na França. Depois de um tempo, ele iria para outro país, mas um culto mudou o seu pensamento, mudou o que ele achava que estava planejado.
Deus, ele é o Senhor da história. Deus, ele nunca fica sem voz na história. Ele sempre vai levantar homens e mulheres corajosos com intrepidez para anunciar a sua palavra, e ele vai dirigir, ele vai guiar, porque a igreja é dele. No ano de 1961, o pastor Roberto McAllister anunciou que estava agora retornando para os Estados Unidos, pois o compromisso financeiro que as igrejas americanas tinham de sustentá-lo aqui havia terminado e não tinha mais como ele se manter. Após um grande silêncio, um homem se levantou chorando, pediu para que ele ficasse e depositou todo o seu dinheiro na plataforma do púlpito onde estava o pastor Roberto. E o pastor Roberto caiu em prantos e as pessoas começaram a vir voluntariamente a fazer isso. Ele caiu em prantos e decidiu, naquele momento, permanecer no Brasil. E acredito eu que deve ter passado na mente dele que a provisão dele não vem de A, de B ou de C, mas vem do Senhor. E ali ele decide ficar e ouvir o chamado de Deus de ficar definitivamente no Brasil. E aí começam as aberturas das igrejas. A abertura das igrejas foi uma consequência natural e espontânea desse mover do Espírito Santo. A ABI foi um passo significativamente importante para o progresso da igreja. Mas como muitos membros moravam no subúrbio carioca, então encontrou-se um local aonde, em Bom Sucesso, na Avenida Teixeira de Castro, número 312, em Bom Sucesso. As ofertas, elas eram obtidas para a compra do imóvel e ele vai retornar para os Estados Unidos, vai vender a sua casa em Charlotte, na Carolina do Norte, para aplicar recursos na construção do templo. Em 5 de março de 1964, foi inaugurada a primeira igreja de Nova Vida em Bom Sucesso, no subúrbio carioca, no Rio de Janeiro, com a transmissão ao vivo pela rádio Copacabana. Ali o pastor Roberto instituiu como seu primeiro pastor o pastor Otávio Peterson, genro do respeitado pastor Lawrence Olson, e como seu auxiliar o pastor Valmir Cohen, aquele que ficava com ele na rádio durante muitos anos. E mas o pastor Valmir Cohen permaneceu ali em Bom Sucesso por pouco tempo. Houve a necessidade de abrir uma igreja em Niterói, para onde o pastor Valmir Cohen foi mandado para liderar a igreja lá em Niterói, que iniciava os trabalhos naquele mesmo ano que começou o Bom Sucesso. Ainda no início dos trabalhos de Bom Sucesso, o pastor Otávio teve que viajar para a Suécia, que era o seu genro, ele teve que viajar para a Suécia e por ali teve que permanecer por cerca de 6 meses, não havendo outros pastores disponíveis. Foi chamado então o primeiro diácono da igreja, o então jovem Tito Oscar. Hoje é o bispo Tito Oscar, esse que está aqui na foto, ó. Foi chamado para dirigir a Igreja de Bom Sucesso em 1965. Após 3 anos em que o diácono Tito dirigiu a Igreja de Bom Sucesso, ele foi convidado a ingressar no ministério pastoral, o que ocorreu em 1967, ficando ali até 1970, quando foi ordenado, quando foi chamado pelo bispo Roberto para ser ordenado ao pastoreio da igreja de Botafogo, o qual estava em fase ainda de construção. A Cruzada de Nova Vida se transformou primeiramente na Igreja Pentecostal de Nova Vida e posteriormente, pela direção de Deus que deu ao bispo Roberto, em Igreja de Nova Vida. O nome mantido até os dias atuais é Deus confirmando a visão que tinha dado ao missionário Roberto. O ministério de Nova Vida crescia enquanto ele seguia a direção, o alvo que Deus lhe dera é que o Brasil seria de Cristo e a nossa geração seria de Cristo. Depois, dado um número de frequentadores da região de Niterói, procurou um local naquela área e encontrou a rua Carlos Maximiliano, número 156, ainda no mesmo ano da construção de Bom Sucesso, meses depois, em 28 de novembro de 1964. O bispo Roberto notou que quase não havia igrejas também na zona sul do Rio de Janeiro. Coincidentemente,
considerável parte dos frequentadores da ABI eram da Zona Sul. Então ele vai ficar procurando terreno ali na Zona Sul, Lagoa, Copacabana, Ipanema, Jardim Botânico e encontra depois de 3 anos no bairro de Botafogo. Após grande campanha por recursos no Brasil e nos Estados Unidos, adquiriu um imóvel que, depois de anos de obra, iniciada em 13 de setembro de 1965, foi inaugurada a sede da Igreja de Nova Vida em Botafogo em 9 de maio de 1971. A obra começou em 65, foi inaugurado em 71 a Igreja de Botafogo. Naquela ocasião, o Rio de Janeiro começou a crescer em outra direção. Foi então que o pastor Roberto ele procurou o arquiteto Lúcio Costa para saber: ô Lúcio Costa, para onde o Rio de Janeiro vai crescer? O Rio de Janeiro vai crescer para a Zona Oeste, Recreio e Jacarepaguá. E aí começa a iniciativa da igreja de buscar um terreno no Recreio, na altura ali do posto 18, do quilômetro 18 do Recreio. E vai buscar, as vias de acesso ainda eram ruins, mas a igreja adquiriu um terreno de 42 mil metros quadrados no quilômetro 18 do Recreio. E era a intenção ali de construir um centro de convenções. Entretanto, com a doença do bispo Roberto, os trabalhos foram paralisados e hoje o espaço não pertence mais à Nova Vida. O avanço da igreja de Nova Vida, ela trouxe preço para a saúde do bispo Roberto. Em 1969, ele teve a sua primeira crise que o levou a se submeter a uma cirurgia de ponte de safena, atribuindo então a direção ao bispo, à época, pastor Tito Oscar, a responsabilidade da denominação, com sede lá em Botafogo. Após muitos desgastes, em 1973, o bispo Roberto retornou aos Estados Unidos, deixando a Igreja de Nova Vida sob a regência do pastor Tito, que dirigiu até o retorno do bispo Roberto, cerca de 3 anos depois. Por isso que esse período, na história de Nova Vida, é denominado o descanso sabático. Após dirigir as igrejas em Charlotte, lá Carolina do Norte, e em Roma, onde assumiu interinamente a igreja de um pastor amigo falecido, reverendo John McTernan, por alguns meses, em 1975 entendeu que chegou o momento de retornar para o Brasil. E o pastor Tito lhe devolve a regência da Igreja de Nova Vida de maneira graciosa, sem estresse, sem briga, sem discussão. E o pastor Roberto volta para a direção ali da Igreja de Nova Vida aqui no Brasil. E a igreja ela começa agora também a avançar na mídia, iniciando com o ineditismo na TV brasileira. O primeiro programa de TV evangélico foi ao ar na TV Rio, no canal 13, em 1973, pelo pastor Tito Oscar, e aconteceu os sábados, às 13h40 da tarde. Mas a Cruzada de Nova Vida foi a que já utilizava a TV como meio de evangelização. Então passa do rádio para as ruas, para o auditório da ABI, que gera a Cruzada de Nova Vida e agora avança para a TV. As TVs estão transmitindo aos sábados as mensagens evangelísticas por meio do pastor Tito Oscar. Mas quando o bispo Roberto volta dos Estados Unidos, ele traz gravações de programas evangelísticos e ministrações do missionário T.L. Osborne, onde mostrava ele pregando para milhares de pessoas. E aí o evangelho vai ganhando forma. Um evangelho que mostrava que Deus salvava, curava e libertava. Curava e libertava não, que Deus continua salvando, continua curando, continua libertando, por meio dos programas ali promovidos pela Igreja de Nova Vida. A Igreja de Nova Vida atuou também firmemente na produção de livros e revistas. Em 64, antes mesmo das primeiras igrejas nascerem, a Palavra de Nova Vida, uma revista, já estava circulando, ainda que com algumas deficiências. Mas já estava funcionando e pastores, membros
frequentadores já tinham acesso à produção de revistas anunciando o evangelho. Então note que o pastor Roberto ele chega e ele tem um método novo de levar o evangelho: rádio, TV, praça pública, revistas. Deus usa a vida desse homem de maneira polivalente para levar a palavra do evangelho. Mais tarde surgiu uma nova publicação, A Voz da Nova Vida. Essa revista marcou um período importante na história da igreja. Pastores e líderes foram atingidos do Roraima ao Rio Grande do Sul, por meio agora da mensagem escrita na revista Voz de Nova Vida. Mas a produção literária não ficou apenas a cargo do bispo Roberto. O pastor Tito começou a lançar vários livros de temáticas diferentes que iam desde a estrutura da igreja à cura da alma, sempre balizados pelo talento que tanto caracterizava os seus textos e pregações. Paralelamente, o bispo Roberto acompanhava o crescimento do trabalho com uma produção muito abençoada de livros: As Dimensões da Fé, Os Alicerces da Fé, As Alianças da Fé, Experiência Pentecostal, Medo, Possessão de Demônios e Crentes Endemoniados, A Nova Heresia. Foram livros basilares na formação da doutrina do trabalho de Nova Vida. E tudo isso fragilizou muito ali a vida do bispo Roberto, a sua saúde. O bispo Roberto tinha um histórico cardíaco, ele já havia feito 3 cirurgias de ponte de safena e fez, na última, o seu coração não suportou a cirurgia. Quando foram fazer o transplante, uma hemorragia começou e ele não resistiu e foi promovido para junto do Senhor em 13 de novembro de 1993. O pastor Roberto, ele faleceu, mas os seus ensinamentos ficaram em suas ovelhas. A base do seu ministério era: Jesus cura, salva e liberta e batiza com o Espírito Santo. Ele costumava mencionar e viver as expressões bíblicas com fé, dizendo: tudo é possível ao que crê, nada é impossível. Por isso, uma das marcas mais fortes do seu ministério eram as curas, para que ninguém esquecesse que em todo lugar que pregava, o bispo ele fixava no púlpito que dizia assim: ele perdoa as suas iniquidades e sara as suas enfermidades. Salmos 103, verso 3. A Igreja de Nova Vida ela é tida pelos historiadores como a segunda onda do pentecostalismo brasileiro, de forma que ela não é o pentecostalismo clássico das Assembleias de Deus e não é o neopentecostalismo, que é uma distorção do Evangelho. Apesar de alguns atribuírem o rótulo para a Nova Vida de neopentecostal, a Igreja de Nova Vida provavelmente ela tem... Alguns atribuem esse rótulo porque saem de dentro dela líderes hoje neopentecostais. Mas esses líderes, conforme relata o bispo Walter McAllister no livro Neopentecostalismo, esses líderes que hoje são líderes neopentecostais, eles não exerciam funções ou cargos de liderança dentro da Igreja de Nova Vida. Eram somente frequentadores. Não possuíam liderança, proeminência dentro da Igreja de Nova Vida. Mas eles saem da Igreja de Nova Vida e distorcem o Evangelho e criam o sistema, as igrejas neopentecostais. Mas, conforme relata o filho do bispo Roberto no livro Neopentecostalismo, eles exercem práticas chamadas de práticas apócrifas, ou seja, práticas que não estão na Bíblia e que até mesmo o seu pai, o bispo Roberto, rejeita veementemente. Então, a Igreja de Nova Vida ela é essa segunda onda do pentecostalismo brasileiro, chamado de segunda geração também, o deuteropentecostalismo. Portanto, a Igreja de Nova Vida não é uma neopentecostal, estando inserida entre o pentecostalismo clássico e o neopentecostalismo.
Alguns sociólogos sugerem que a Nova Vida ela foi mãe desse movimento do neopentecostalismo, mas isso não é verdade. Não produzimos, as igrejas de Nova Vida não produziram nenhuma das igrejas que hoje são chamadas de neopentecostais. Elas podem ter sido influenciadas pelo trabalho da igreja de Nova Vida, mas não nasceram dela. Pelo contrário, elas foram os líderes neopentecostais hoje romperam com a Nova Vida. Não tem ligação com a Nova Vida. Entretanto, eles eram somente membros e frequentadores, não possuíam liderança dentro da Nova Vida. Enquanto as igrejas pentecostais do pentecostalismo clássico de primeira geração se firmou em seus primórdios entre as classes mais carentes da sociedade e periféricas da população, a Igreja de Nova Vida ela consegue adentrar na classe média, um terreno antes ocupado somente por presbiterianos, batistas, metodistas. A igreja ela consegue dialogar melhor com a classe média, trazendo um evangelho que é marcado por dons e milagres. E qual é a característica da igreja de Nova Vida? Vestimentas não legalistas, a organização do culto é diferente, possuía um centro administrativo na igreja de Botafogo que coordenava a administração de todas as outras igrejas. O momento do louvor era dinâmico e mais envolvente, possibilitava bater palmas, levantar as mãos, adorar a Deus com maior expressividade durante o louvor. Um sistema de governo episcopal em uma igreja pentecostal, que era a novidade da época, e a unidade denominacional. Então, as vestimentas não legalistas. Na época, o que era comum de uma mulher ir para a igreja? Não podia cortar o cabelo, não podia usar maquiagem, não podia ir de calça. E a Nova Vida rompe com tudo isso e agora a igreja as mulheres possuem liberdade para poder frequentar os seus cultos de calça comprida, podendo usar maquiagem, cortar o cabelo. Os homens não precisam aparar a barba, pode ir barbudo para a igreja. Rompe-se com os usos e costumes do pentecostalismo clássico. Homens podem falar acerca de futebol, frequentar partidos de futebol. Não é mais pecado tudo isso, né? E a organização do culto é outra característica que marcou a distinção da igreja de Nova Vida com as demais igrejas pentecostais. Era essa organização, porque o culto havia hora para começar e hora para terminar. Não se colocava na conta do Espírito Santo, do mover do Espírito Santo, essa indisciplina que é prolongar o culto sem ter hora para terminar, que era comum do pentecostalismo clássico. A Nova Vida padronizou em suas igrejas o início e o final das suas atividades na hora marcada, independentemente do número de pessoas ali presentes. E havia também um centro administrativo. Para acompanhar o grande crescimento da Igreja de Nova Vida, foi criado esse centro administrativo a fim de absorver toda a demanda do trabalho contábil e logístico da denominação, sendo responsável por tal trabalho o hoje bispo Miguel Inculto. Ele é advogado, administrador, era à época também gerente de banco e conduziu o trabalho administrativo da Nova Vida. E na sua fase principalmente ali de estruturação, a fim de melhor servir em seu crescimento de forma organizada e eticamente sadia, cuidando não apenas das igrejas, mas dos projetos da denominação, como a Rádio Relógio, a Vila de Nova Vida, a Gráfica, a Editora Carisma, além de toda a área contábil. Os envelopes de oferta e de dízimos, eles tinham uma característica: o fiel ele não depositava no saquetel, mas entregava na mão do pastor. E isso dava proximidade entre o fiel e o pastor, entre a ovelha e o seu líder. Não era só a sacolinha ou através da entregar na tesouraria da igreja, mas apertava-se a mão do membro, cumprimentava e o pastor recebia o envelope da oferta. E creio que na maioria das igrejas Nova Vidas é feito assim até hoje.
E o momento do louvor era um momento mais dinâmico, mais envolvente. Se algumas igrejas tradicionais não podiam ao menos bater palmas ou levantar as mãos, a Nova Vida chegou inovando. Agora é um momento de um louvor mais dinâmico, mais envolvente, com maior expressividade. Tinham pessoas antigamente nas outras igrejas que só podiam cantar o inário, e agora a expressão do louvor é muito mais forte. A expressão do louvor, o espaço do louvor no culto é muito mais forte pela forma que a igreja Nova Vida tem a sua liturgia do louvor. E os responsáveis durante esse momento de louvor, durante muito tempo, é o pastor Daniel White. Ele tocava o órgão. O órgão, vou botar a foto para você ver. Ele tocava nos encontros da ABI. Esse órgão ele ficava no 10º andar do edifício da Avenida Rio Branco. Então tinha que descer esse órgão do edifício central, lá do 10º andar, e levar para o auditório da ABI sempre que havia culto. Mas não havia peso, não havia dificuldade, porque todo mundo fazia isso com muito amor, e o pastor Daniel White fazia isso com todo amor, com todo carinho, levava e trazia o órgão ao final dos cultos para liberar o auditório. A Igreja de Nova Vida ela inovou também no seu sistema episcopal, sendo uma igreja primariamente pentecostal. Ela colocou na liderança um bispo e não um pastor presidente. Em 18 de agosto de 1976, o pastor Roberto foi ordenado ao episcopado por um presbitério composto pelo reverendo David Duplessis e reverendo John L. Mills, onde o pastor Tito Oscar, representando o presbitério do Brasil, oficializou o sistema eclesiástico episcopal, no qual o líder da igreja é um bispo. E quem foi o bispo primaz aí foi o bispo Roberto Macalister. Esse sistema só era adotado pela igreja luterana, anglicana, metodista, ou seja, as igrejas históricas, e agora uma igreja pentecostal está adotando o sistema do episcopado. Mais tarde, em 1983, em 16 de fevereiro de 1983, o pastor Tito Oscar também foi ordenado ao episcopado, se tornou o bispo Tito Oscar. E em 1993, o bispo Roberto Macalister ele faleceu e seu filho, Walter Macalister Júnior, foi reconhecido como sucessor pelo Colégio de Bispos, como primaz da denominação. Então, um grupo adotou a ideia que o Walter Macalister fosse o bispo responsável, e outro grupo chamou para si a liderança do bispo Tito Oscar. Então houve um racha na igreja de Nova Vida, uma divisão, sendo as igrejas, os bispos que aderiram à liderança do bispo Walter Macalister, formando a igreja cristã de Nova Vida, compondo a Aliança de Nova Vida, e as igrejas que aderiram à liderança do bispo Tito Oscar, formando o Conselho de Nova Vida. E realmente o pastor Tito Oscar era o braço direito ali do bispo Roberto Macalister. Então, aqueles bispos que aderiram à liderança do bispo Tito Oscar formaram a Igreja de Nova Vida, compondo o Conselho de Bispos de Nova Vida. E os bispos que aderiram à liderança do bispo Walter Macalister formou a Igreja Cristã de Nova Vida, compondo a Aliança de Bispos de Nova Vida. As principais diferenças de um e de outra. A diferença básica gira em torno das doutrinas reformadas defendidas pela Igreja Cristã de Nova Vida. A Igreja Cristã de Nova Vida é essa que tem as casinhas aqui, ó. Essa que eu botei na imagem, que tem as casinhas com a cruz em cima, é sobre a liderança do bispo Walter Macalister. Elas são de linha reformada, carismática. E essa que tem um Vzão, ela é composta pelo Conselho de Nova Vida, liderado pelo Conselho de Nova Vida, e que estava inicialmente liderada
após o falecimento do bispo Roberto pelo bispo Tito Oscar. Elas são de linha pentecostal. Então, uma é pentecostal e outra é reformada, carismática. Essa é a principal diferença quanto à doutrina das duas igrejas. Com isso, chegamos ao fim do nosso vídeo. Tem muito mais história. Se você faz parte de uma igreja de Nova Vida, deixa aqui o seu comentário. É claro que nós não falamos tudo, mas foi um sobrevoo sobre a história de Nova Vida. Então deixa aqui nos comentários de qual igreja você faz parte, se você já foi em alguma igreja de Nova Vida, conte a sua experiência, vai ser um prazer estar com vocês. Graça e paz, queridos.